Imagine mergulhar nas profundezas do oceano e encontrar algo que ficou escondido da humanidade durante centenas ou até milhares de anos. Cidades inteiras debaixo d'água. Máquinas antigas que parecem avançadas demais para sua época. Navios que desapareceram sem deixar rastros. E criaturas sobrevivendo em lugares onde parecia impossível existir vida. O mais impressionante é que tudo isso é real. Hoje você vai conhecer 5 descobertas inacreditáveis encontradas no fundo do mar. E presta atenção até o final. Porque a descoberta número 1 ficou desaparecida por mais de 70 anos, até ser encontrada a quase 4 quilômetros de profundidade. Antes de começar, já deixa seu like e se inscreve no canal. Porque depois de conhecer essas descobertas, você nunca mais vai olhar para o oceano da mesma maneira. Pavlopetri, a cidade submersa. Imagine mergulhar próximo à costa da Grécia e, de repente, perceber que aquelas pedras no fundo do mar não estão ali por acaso. Elas fazem parte de uma cidade antiga. Seu nome é Pavlopetri. Debaixo das águas ainda podem ser identificados vestígios de construções, ruas e túmulos. O mais impressionante é a idade do local. A região foi ocupada há milhares de anos e algumas estruturas remontam à idade do bronze. Durante muito tempo, seus restos permaneceram escondidos sob as águas. Pesquisadores passaram a estudar e mapear o local, revelando como aquela antiga comunidade era organizada. E não estamos falando apenas de algumas pedras espalhadas. O sítio preserva o traçado de uma verdadeira cidade. Casas, ruas, pátios e áreas funerárias. Ainda existem dúvidas sobre os acontecimentos exatos que levaram a região a ficar submersa, com mudanças no nível do mar e atividade sísmica entre os fatores estudados. Mas uma coisa é certa. Hoje, onde pessoas caminharam milhares de anos atrás, existem peixes nadando sobre suas antigas ruas. Endurance, o navio perdido no gelo. Em 1914, o explorador Ernest Shackleton partiu em uma das expedições mais ambiciosas da história. Seu objetivo era atravessar o continente antártico. Mas antes mesmo de conseguir chegar ao ponto onde começaria a travessia, seu navio, o Endurance, ficou preso no gelo do mar de Weddell. Durante meses, a tripulação permaneceu cercada por uma imensidão congelada, até que a pressão do gelo começou a esmagar lentamente o navio. Em novembro de 1915, o Endurance desapareceu sob as águas. Shackleton e seus homens ficaram isolados em um dos ambientes mais extremos do planeta. Mas, surpreendentemente, todos os 28 integrantes da expedição sobreviveram. O navio, porém, permaneceu perdido por mais de um século. Até que, em março de 2022, uma expedição encontrou o Endurance no fundo do mar de Weddell. Ele estava a mais de 3.000 metros de profundidade. E quando as primeiras imagens apareceram, os pesquisadores ficaram impressionados. Por causa das condições extremamente frias da região, o navio estava extraordinariamente preservado. Até o nome Endurance ainda podia ser visto na popa. Mais de 100 anos depois de desaparecer. Mas se você acha impressionante existir algo tão preservado em uma região tão extrema, o próximo lugar mostra que a vida consegue sobreviver onde durante muito tempo imaginamos que nada poderia existir. Fontes hidrotermais. Imagine chegar ao fundo do oceano. Não existe luz do sol. A pressão é enorme. A água ao redor é extremamente fria. E então, no meio da escuridão, você encontra estruturas que parecem chaminés soltando enormes nuvens negras. São as fontes hidrotermais. Elas se formam quando a água do mar penetra em rachaduras da crosta oceânica,
é aquecida pelo interior da Terra e retorna carregada de minerais. Alguns desses fluidos podem atingir temperaturas superiores a 300 graus Celsius. Mas o que realmente surpreendeu os cientistas não foi apenas a temperatura. Foi encontrar vida ao redor delas. Vermes tubulares gigantes, caranguejos, moluscos e diversos micro-organismos vivendo em completa escuridão. Sem luz solar disponível para sustentar a fotossíntese, a base desses ecossistemas depende de micro-organismos capazes de obter energia através de reações químicas. Um processo conhecido como quimiossíntese. Essa descoberta mudou nossa compreensão sobre os lugares onde a vida consegue existir. E também levantou uma pergunta fascinante. Se a vida consegue prosperar em condições tão Titanic. Por mais de 70 anos, ninguém sabia exatamente onde ele estava. Um dos navios mais famosos da história permanecia escondido na escuridão do Atlântico Norte. Na noite de 14 para 15 de abril de 1912, durante sua viagem inaugural, o Titanic colidiu com um iceberg. Poucas horas depois, o enorme navio desapareceu sob as águas. Mais de 1.500 pessoas morreram na tragédia. Durante décadas, expedições tentaram localizar seus destroços. Mas encontrar um navio naquela imensidão era extremamente difícil. Até que, em setembro de 1985, uma equipe liderada por Robert Ballard e Jean-Louis Michel finalmente encontrou os destroços. O Titanic estava a cerca de 3.800 metros de profundidade no Atlântico Norte. Primeiro apareceram pequenos objetos e pedaços do navio espalhados pelo fundo. Então, a enorme proa surgiu na escuridão. Depois de mais de 7 décadas, o Titanic havia sido encontrado. As imagens revelaram que o navio estava partido em 2 grandes seções, separadas no fundo do oceano. Ao redor delas existe um enorme campo de destroços. Décadas depois da descoberta, o Titanic continua sendo estudado. Mas o tempo está cobrando seu preço. Bactérias, corrosão e as condições extremas das profundezas estão deteriorando lentamente os destroços. Um dia, grande parte do que ainda existe poderá desaparecer. Sua história ainda consegue nos lembrar de como o oceano pode esconder seus segredos durante décadas. Cidades inteiras escondidas debaixo d'água. Uma máquina de mais de 2.000 anos. Um navio encontrado depois de mais de um século. Vidas sobrevivendo em condições que pareciam impossíveis. E o Titanic, escondido a quase 4 quilômetros de profundidade por mais de 70 anos. E pensar que os oceanos cobrem a maior parte do nosso planeta, mas ainda existem regiões que conhecemos muito pouco. Então fica uma pergunta. O que mais pode estar escondido lá embaixo? Qual dessas 5 descobertas mais te impressionou? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de mistérios, descobertas e histórias reais como essas, deixa o like e se inscreve no canal. Porque o próximo mistério pode estar muito mais perto do que imaginamos.